Bem-vindos. A partir de agora, voltam-se a abrir as portas, as janelas, estão escancaradas para mais um 45 minutos a Porto. Esta semana, para já, vamos ao jogo que está acabadinho de se jogar. O Porto, inexplicavelmente, ou com algumas explicações, resta saber quais, perdeu. Se calhar inexplicavelmente não é a melhor palavra, inacreditavelmente perdeu em casa contra a equipa denominada underdog do grupo, contra o Bruges no Dragão por 4-0. Não me enganem no resultado, é mesmo este o resultado, verídico, parece fictício, mas não, é mesmo verídico. O Porto perdeu em casa por 4-0 frente ao Clube Bruges. Ainda temos também o jogo do campeonato frente aos Chaves, também no Dragão, que o Porto venceu por 3-0. E se ainda houver tempo, ainda vamos lá também ao jogo da primeira jornada frente ao Atlético Madrid, que o Porto perdeu em Madrid por 2-1. Os golos num jogo particularmente atípico, em que os golos apareceram só depois do minuto 90. Neste caso, frente ao Bruges, os golos começaram a aparecer a partir do minuto 15. O Porto, quase que se pode dizer que o Porto não apareceu no jogo, não apareceu no estádio do Dragão para jogar contra o Clube Bruges, mas para me acompanhar, já cá estão os manos Sousa, o Helder e o José Sousa. Meus caros, bem-vindos. Eu sei que o jogo tem quase 40 minutos desde que acabou, ou mais coisa, menos coisa, desde que acabou. Portanto, ainda estamos no ressaca, ainda estão vocês na ressaca do jogo. Se calhar ainda um bocadinho quente, mas vamos a isto. Helder, vou começar por ti. O Porto começou, e de resto, vamos já aqui passar aqui. O Porto começou este jogo com Diogo Costa, João Mário voltou à lateral direita, Zaidu voltou à lateral esquerda, David Carmo e Pepe na zona central da defesa. Depois o meio-campo continuou sem mudar, com Uribe e Eustáquio, Galeno de um lado, Otávio PP à direita e Otávio a jogar quase como se fosse um jogador nas costas do ponta de lança, que foi Evanilson. Ainda entraram o Dani Loader, Namazo, o Tony Martínez, o Gonçalo Borges, o Gabriel Verón e o Wendel. O jogo correu, Helder, o jogo correu muito, muito mal. Um jogo que não estava, aliás, um resultado que não estaria certamente nas perspectivas de qualquer adepto, principalmente do Futebol Clube do Porto. Pá, não há palavras. Acho que é daqueles jogos que tudo correu mal. Tudo tinha que correr mal, correu. A equipa não se encontrou. O penalti, que é penalti, né? Porque o João Mário dá no pé do avançado. Origina de uma perda de bola, pá, que não se pode ter nestes jogos. O Bruges está sempre uma surpresa. Não estava à espera que ele ganhasse os 2 primeiros jogos. Então, Dragão por 4 bolas. Eu acho que ninguém estava com esse palpite. Agora, não há palavras. O Sérgio também no fim do jogo, vi há pouco na televisão, não tinha muito a explicar. Outra coisa que me impressiona é o Porto faz poucas faltas. É aquilo muito macia. Eu não me recordo de ver o Porto, pá, desde este futebol, não me recordo aquilo do Porto tão macia como esta equipa. E o que é estranho, que são os jogadores do ano passado que não jogavam dessa maneira. Portanto, na segunda parte começou da pior maneira, 2 golos em 6 minutos. Eu comecei a ver o jogo e a primeira vez quando vi o golo, parecia que era a repetição do primeiro golo, mas pensei, não, mas o outro foi penalti, não pode ser penalti. Foi quando eu virei para a televisão para chegar ao intervalo e esperemos que agora os 4 jogos que faltem a gente consiga pelo menos passar a Liga Europa.
foi mal demais. Zé Sousa, tu estiveste no estádio, portanto tu podes dizer qual é que era o ambiente que acredito que fosse bastante pesado no final do jogo. Aliás, ainda antes do final do jogo já havia gente a sair do estádio, porque provavelmente não queriam estar, se calhar ainda não acreditam muito bem no que é que aconteceu. Já vamos às estatísticas, que já as tenho aqui. Já tenho aqui as estatísticas do jogo do site oficial da UEFA. José Sousa, a pergunta é mesmo esta: o que é que se passou? O que é que aconteceu? Olá, Viva, boa noite. Não sei, eu vejo futebol há, sei lá, 40 anos, não faço ideia, ou mais. Eu já vi o Porto jogar pior, mas nunca vi o Porto jogar sem garra nenhuma. Alguma coisa se passou, porque há lances em que os jogadores, inclusive o próprio Pep, desistiram dos lances. Eu nunca vi uma exibição do Porto assim, porque até posso perder por 6 ou por 7 ou o que for, mas perder sem lutar, eu confesso que se vi, eu não tenho memória disso, muito menos com uma equipa formada pelo Sérgio Conceição. Alguma coisa está mal, claramente, porque os jogadores jogaram sem compromisso. Eu acho que há noites assim, em que tudo corre mal. Correu mal porque a estratégia não foi bem montada. Correu mal porque a surpresa do próprio Bruges acabou por nos prender na totalidade. Correu mal porque os jogadores, sobretudo a defesa, estavam completamente desconcentrada e nem consigo ter explicações. Correu mal porque o árbitro, de facto, apitou faltas infantis do Porto e, portanto, não, por vezes pode escapar. Eu penso que falhou algumas ao contrário. Mas... Desculpa até interromper. No estádio pode ter essa noção, mas na televisão não pareceu que o árbitro tivesse muito em função do resultado. O estádio pode ter dado a sensação, mas... Certo, mas acho que correu tudo mal. E sobretudo correu mal porque o Porto não teve garra. E aquele início da segunda parte então foi catastrófico. Eu não sei o que é que se terá passado no intervalo. Eu estava à espera que o Porto entrasse com uma dinâmica. Logo no primeiro lance dá para perceber que aquilo ia ser um bocadinho mais do mesmo, e logo na resposta o Bruges nos marcou 4 golos chutando 5 vezes à baliza ou 6 vezes no limite. Portanto, era chamado cada tiro, cada melro. Mas o que me preocupou foi mesmo a atitude do Porto. Preocupam duas coisas: o Porto não ter atitude, essa foi que me preocupou mais, porque a qualidade nós podemos não ter, mas temos que ter o compromisso, e isso não existiu. E preocupou-me o Porto não conseguir criar oportunidades de golo. Por isso é que eu digo, alguma coisa está mal. Eu ouvi a primeira conferência do Sérgio Conceição, para mim foi tudo surpresa. Eu até pensei que eu vi a constituição da equipa e disse: estes gajos estão malucos, porque eu vi no live score e estava lá o Otávio. Fui ver a app do Porto e também estava lá o Otávio e não estava efetivamente a perceber. Depois há a pergunta ao Sérgio Conceição no final do encontro, porque é que o Otávio jogou hoje, e ele disse: perguntem ao departamento médico. Portanto, isto pode ter duas interpretações e eu não sei qual delas é que é a verdadeira, ou melhor, qual é que era aquele que ele queria passar. Se foi, entendam-se com eles, eu só ponho a jogar quem dizem que está habilitado, e portanto aqui podia mostrar algum distanciamento entre os departamentos, ou outra leitura que pode acontecer, porque de facto e ele depois justifica isso. O departamento médico nunca disse o que é que tinha o Otávio, e muito menos qual é que era o tempo de recuperação. Portanto, eu não sei se era uma indireta para a equipa médica, se era uma indireta para quem pôs a veicular esta informação.
Sendo que o Porto, se não a desmentiu, é porque queria tirar proveito dela e a coisa acabou por não correr bem. O Otávio, que é um jogador que nunca joga mal, não foi o mesmo Otávio do costume, faltou agressividade a ele e toda a equipa. Do que me pareceu, há um jogador do Porto que se salva deste naufrágio, e somente na segunda parte, que é o PP. Foi o único que eu senti a querer lutar, a remar contra a maré. Tudo o resto, eu não percebo o que é que se passou na defesa. Parece que se tinham encontrado ontem e resolveram jogar juntos. A equipa, cada vez que o Bruges se acercava da baliza do Porto, era não tenho discussão. Eu nunca vi o Porto jogar assim. Mas não olha, havia faltas, não havia nada. Mas olha, mas o que é grave é que é o segundo jogo que acontece, os últimos 4, 5 jogos, correu lá, foi uma coisa parecida. Foi parecido. Também a equipa não jogou nada e depois chegou a 3-0 ao intervalo contra o Rio Ave. Aqui foi 3-0 da segunda parte, não é? Notou-se claramente uma coisa no jogo, que é o Porto tentou não repetir os erros que fez com o Rio Ave, que é assim que o Porto tomou um golo, não se notou aquela ânsia, e até pensei que fosse, depois vim a perceber que afinal era algo mais grave, não era estratégia, pelos vistos, mas o Porto não teve a dinâmica de sair logo à louca à procura do golo do empate, que foi o que de facto aconteceu com o Rio Ave, porque acho que os jogos são diferentes. Completamente diferentes. Eu, no jogo do Rio Ave, senti que o Porto não conseguiu efetivamente responder àquilo que tinha sido as iniciativas do Rio Ave, mas estava com um compromisso de o querer fazer e até estava com um compromisso de ansiedade. E contra o Bruges não foi nada disso. Portanto, nós temos que aguardar pelos próximos jogos para perceber se isto foi alguma coisa conjuntural que se passou, alguma coisa que eles comeram ontem e que lhes tirou a vitamina, ou se é algo mais profundo, e espero que não seja, que se esteja a passar dentro do balneário, porque equipas de Sérgio Conceição a jogar sem compromisso, nunca tinha visto, e eu saí muito desanimado, nem sequer saí furioso, porque furioso saí, por exemplo, num jogo contra o Atlético de Madrid, não é? Eu normalmente fico indignado quando o Porto joga melhor e não ganha, por uma questão de sorte. Fico revoltado quando o Porto joga melhor e perde por um escândalo do árbitro ou por fatores externos àquilo que é a própria equipa. Em jogos como hoje, não há ponta por onde se lhe pegue. O Porto perdeu por 4-0. Nunca tinha visto, eu nunca vi, isso tenho a certeza absoluta, eu nunca vi o Porto perder 4-0 em casa. Até admitia que perdêssemos com um gigante, com um City, com o Liverpool, que já aconteceu, por 5-1, etc. Mas com uma equipa como o Bruges, que, diga-se, é uma equipa com bastante qualidade, não são propriamente mancos. Eles estudaram muito bem a equipa do Porto e não deixaram o Porto fazer aquilo que costumam fazer. E o Porto só encontrou uma solução para tentar chegar-se a cercar da baliza do Bruges, que foi, na primeira parte, lançamentos diretos para o Galeno, que não resultaram porque ele não estava inspirado também. E o Galeno, eu posso dizer que não foi um jogador que ele demonstrou compromisso, não demonstrou competência na maioria dos lances, mas ele estava a jogar completamente desprotegido, sem apoio. Os lances eram-lhe metidos em grande profundidade e ele ia a correr atrás da bola, mas mostrou vontade, mesmo até a defender. E na segunda parte, com a saída do Galeno, essas bolas em profundidade, na esmagadora maioria, eram ganhas pela defesa do Bruges, eram para o Verón. Só mais uma nota. O Porto não ganhou os lances disputados. O meio-campo era um deserto. Eu acho que tinha ali um problema também no meio-campo, porque
Os jogadores do Porto, a equipa não foi bem posicionada, e isto tem que se dar um mérito ao Sérgio Conceição quando o tem, e que é 99% das vezes, mas quando também não o tem, também tem que se dizer isto. Portanto, o meio-campo não foi bem, não encaixou na estrutura do Bruges, e a outra que se via claramente, o Porto em 10 lances de cabeça perdia 9. Os jogadores do Bruges ganhavam todos os lances de cabeça, ganhavam os lançamentos, ganhavam os ressaltos, ganhavam as disputas. Isto não era o Porto. O que eu vi hoje jogar não era o Porto. Portanto, espero que seja realmente uma noite má. Toda a gente tem direito a noites más, e que não seja nada mais profundo. Mas já agora, ainda a falar do jogo, estou a olhar aqui para a estatística do jogo. O Bruges fez 16 faltas, o Porto fez 8. Como é que é possível? E levou 4-0 em casa. Cantos, o Bruges não teve nenhum, o Porto teve 7. E de facto, nas big chances, o Bruges teve 6, marcou 4 golos, e o Porto teve 3, marcou 0. Portanto, a eficácia para o Bruges, não é? Eles tiveram à baliza remates, 6 remates enquadrados. Eu olhando para esta estatística, quase que até dizia que isto tinha ficado para 1-2-2. Mas esteve muito longe. A estatística vale o que vale. Mas dá para ter alguns. Repara, uma equipa que em casa leva 4-0, faz 8 faltas. Mano. Eu nem vi, isto é na totalidade, eu não sei quantas vezes na primeira, mas todo barato 4-4, não é? Quer dizer, isto é. No mínimo, Houve pouco compreensível. Houve jogadores que tiveram mas estiveram absolutamente irreconhecíveis. O Uribe teve irreconhecível, o Otávio teve irreconhecível, o Ivanilson. Repara, na primeira parte eu estava do lado oposto ao ataque do Porto, eu nem reparei que o Ivanilson estava em campo. A bola não chegava a ele também, de facto. Não chegava lá. O Eustáquio na primeira parte até foi dos poucos que até se fez algum futebol interessante, mas depois também foi para ali abaixo. Não é? Há uma coisa que se nota claramente, é que o Taremi realmente disfarça muita coisa. Pois, hoje não jogou e notou-se, sem dúvida. O Taremi disfarça muita coisa e hoje notou-se bem a falta do Taremi, porque é ainda quem sabe pensar um pouco o jogo. Eu não sei a noção que eu tenho do campo. Acho que o David Carmo fez uma péssima exibição hoje. O Pepe não fez melhor. O Zaidu a atacar, ainda mais ou menos, mas a defender, não há descrição. O João Mário teve um desastre. Mas repara, o primeiro gol do Bruges é uma desconsideração total daquele meio campo, daquela defesa. Aquela perda de bola é incrível, e depois aquele corte do João Mário é de alguém não está a ver bem um lance. O que parecia que o Porto, tudo que o Porto fazia era com esforço, jogavam todos em esforço. Não havia sintonia, não havia sincronização. Eu também não sei uma coisa. Repara, o Porto fez um jogão com o Atlético de Madrid, não é? E acabou por perder injustamente. E eu não sei se hoje a equipa entrou em campo e dizia, se nós com o Atlético de Madrid quase demos 3-0 lá e podemos ter feito um jogo em Madrid, com estes gajos é pena. Quando diz JJ é sempre siga, né? E depois percebeu-se que foi sempre siga ao contrário, não é? Não sei se também foi um pouco também de sobranceria da equipa. Pode ter sido muitos fatores em que só agora, nos próximos jogos, é que vamos ver se de facto foi uma noite má, esperemos que tenha sido, ou se é um sintoma que algo não está bem na equipa. E eu estou com receio que seja mais este segundo ponto, que não foi só uma noite má. Vamos ver. E depois de uma noite má, pior ainda, olhando para aquilo que está, olhando como está o grupo, Bruges em primeiro com 6, Leverkusen em segundo com 3, Atlético de Madrid em terceiro com 3, e o Porto está em último com 0 e com números um bocadinho
Sim, mas Francisco, mas pá, esquisitos está em tudo relação... aberto. Está tudo Em aberto, relação... não é? Não é isso. Em relação ao número de golos sofridos. É que neste momento já tem 6 golos sofridos. Sim. E um Sim, mas marcado. deixa-me só. Isto também é preciso relativizar, não é? Para mim, o Porto pode passar com 5 golos negativos desde que passe, está tudo em paz, não é? Nada está perdido. Vamos ver. Para já, houve duas surpresas. Não está fácil, mas não está nada perdido, não é? Sim. Acho que o Porto tem que conseguir encarreirar agora os próximos jogos. Eu diria que se o Porto ganhar 3 dos próximos 4, não seria nenhum escândalo, porque eu acho que vamos ganhar à Bélgica. Portanto, para mim, isso é claro, nós vamos ganhar à Bélgica. Não vai ser por 4-0, mas vamos lá ganhar. Portanto, se ganharmos o jogo em casa contra o Atlético e o jogo em casa contra o Bayer Leverkusen, o Porto vai se apurar. E vamos ver o que é que vai dar o jogo de Leverkusen. Agora, eu não acho que esteja nada perdido, porque no limite, repara, nós passam 2, nós para aquele que passa a seguir, estamos a 3 pontos. Portanto, se nós ganharmos o próximo jogo, vamos até imaginar o seguinte, que é o Porto, se ganhar o próximo jogo, e o Bruges fizer outra gracinha de ganhar o Atlético de Madrid, o Porto fica em ex-aequo com as equipas que estão no segundo lugar e que, portanto, se apuram. Portanto, acho que é preciso esperar, não é preciso, também não estamos aqui a autoflagelar, temos é que ter um bocado de discernimento, calma, conseguir recuperar a confiança, aumentar a qualidade e as coisas poder-se resolver. Portanto, nunca sou tão exuberante nem efusivo nas vitórias, mas também não sou tão desesperado nem catastrófico nas derrotas. Acontecem, foi pesada. Eu já expliquei que o que me deixou ficar mais triste não foi o resultado, foi efetivamente a atitude. Mas pronto, o que é preciso é criar um novo compromisso dentro da equipa e se isso se vier a acontecer, o Porto pode perfeitamente recuperar. Francisco, tu fizeste o jogo. Uma coisa que me impressionou foi o Bruges marca 4 golos e o treinador da equipa do Bruges parecia que tinha sofrido golos. O homem estava impávido e sereno a dar 4-0 na nossa casa. Portanto, aquele tema me impressionou. Como ele não fez, não expulsou nada durante o jogo. Era 1, 2, 3, 4 e para ele não tem acontecido nada. Quem nessa imagem parecia o resto estava a perder, não é? Mas por acaso isso achei curioso. Não sei se é sempre assim, este treinador não conheço, mas é curioso. Sim, realmente foi curioso ver o treinador do Bruges tão calmo e tão sereno e a equipa tranquilamente a dar 4-0 contra o Porto, que esteve ao longo de 90 minutos completamente irreconhecível. Como vocês já tiveram a oportunidade de dizer, foi realmente uma noite para esquecer e para não esquecer, porque o Porto, do meu ponto de vista, não que a minha opinião conte grande coisa para o Totobola, mas aquilo que se via mais realmente nos lances era a quantidade de bolas perdidas pela equipa do Porto. Passes mal feitos, jogadores completamente desconcentrados, pés mal calibrados, e depois vão-se ver os 4 golos e a primeira, há uma bola que não é só o João Mário que falha, o próprio Pepe não conseguiu cabecear. Portanto, o Pepe no primeiro golo ou no penalti acaba também por ter um bocadinho de culpa porque não soube aliviar a bola. No segundo estão 5 jogadores mais 5 à volta do jogador que tinha marcado grande penalidade e está depois o Zaidu, está o Zaidu quase mais ou menos perto daquela zona, com o jogador do Bruges no chão. O jogador do Bruges estava no chão e dos 5 jogadores que estavam a rodeá-lo, nenhum conseguiu tirar-lhe a bola e abriu-se um espaço, um buraco
para que o avançado pudesse entrar. Depois o terceiro golo, a manta já estava curta, Sim. foi tudo para um lado, o outro estava completamente a descoberto. E o quarto golo é quase, não vou dizer copy-paste, não é bem copy-paste. O lance anterior, imediatamente antes, ou pouco antes, que a bola vai ao poste, é quase copy-paste do segundo, ou do terceiro, melhor dizendo. Outra vez, manta muito curta. E o Diogo Costa, coitado, ao lado da bola. O Diogo Costa, coitado, pá, no penalti não tem hipótese. E os outros 3 golos ele não tem muito a fazer, porque pá, eles apareciam ali os avançados como pá. Sim, o Diogo acho que é de todos o que está difícil. De todos, o Bruno, eu dou-lhe com o Bruno Costa. O Diogo Costa. O Bruno Costa nem do banco saiu. O Diogo Costa, de todos, a meu ver, de todos é dos que têm menos culpa no cartório. Sim. Se bem que sofre 4 golos, podia até antes do lance no poste, tem uma intervenção muito boa ao cabeceamento do Yaremchuk, aí não deu. O Porto ainda podia ter reduzido com o guarda-redes a defender por 2 ou 3 vezes. Uma delas um cruzamento, não foi um cruzamento, foi um remate encruzamentado do Gonçalo Borges. Sim, mas a primeira parte, há lá um lance contra 1-0, com o PP, pá, se a bola tinha entrado, podia ter lançado o jogo. E o guarda-redes fez muito bem a mancha e cortou o lance. Sim, também. Se fosse 1-1, se calhar a coisa ainda se podia compor, mas no início da parte, com aqueles 2 golos assim de rajada, eu quando vi 3-0 aos 50 e tal minutos, isto ainda falta meia hora, isto vai ser o descalabro. Ainda foi mais um, não é? E o mais curioso é que quando o Bruges chegou aos 3-0, olhando para o outro jogo em que o Porto tinha sofrido 3 golos contra o Rio Ave, o Porto conseguiu reagir na segunda parte. Sim. E se o Taremi tem marcado a grande penalidade, provavelmente o Porto até era capaz de conseguir chegar pelo menos ao empate. Desta vez, a coisa... eu até acho que o Porto jogou pior hoje do que contra o Rio Ave. Sim, sem dúvida. E muito pior do que a semana passada contra o Atlético Madrid, em que o Porto perde por um acaso. Acho que se pode dizer que o Porto perdeu por um mero acaso. Não venceu ou não empatou em Madrid. E se calhar até não venceu, e se calhar até merecia ter ganho em Madrid. Merecia ter ganho. E se calhar até merecia ter ganho em Madrid. Do jogo de hoje, se calhar não há muito mais a dizer, ou se calhar aquilo que há, as razões todas têm de ser dadas pelo treinador Sérgio Conceição, que disse ainda hoje, José Sousa, o treinador Sérgio Conceição disse, não se lembra do Porto ter jogado tão mal e nem na pré-temporada. E é verdade, não é? Isso não há dúvida nenhuma. Eu já disse, eu nunca vi o Porto jogar, não tenho memória do Porto jogar tão mal e não é jogar mal acontece, é jogar sem compromisso. Eu nunca tinha assistido a algo desta envergadura, porque foi um autêntico desastre. Eu ainda quero ver o jogo depois as imagens, mas cheguei a casa e não consegui ainda ver nada, porque eu não me estava a acreditar. Eu, quando foi o 3-0, fiquei resignado, achei que não ia dar mais nada, o meu filho ainda estava completamente esperançado que ia dar a volta. Eu ando há muitos anos no futebol, para virar um resultado de 3-0 quando a equipa não tem motivação nenhuma, pode acontecer, mas acontece uma vez de 50 e 50 anos. Não é? Portanto, eu não me lembro, não tenho memória de ver o Porto virar um resultado em que estivesse a perder 3-0 e que fosse ganhar. Não é? Aliás, há muito poucos resultados que me lembro assim. Aliás, na verdade nem me lembro, recordo,
porque eu não o vivi. Os 3-0 estávamos a perder com a Coreia do Norte e virámos por 5-3, mas isso até é anterior a mim. Portanto, estatisticamente, virar um jogo de 3-0 pode acontecer, mas a probabilidade é ínfima. Não é? Aconteceu mais recente. Lembro de um Werder Bremen estar a dar 3-0 ao Anderlecht e, ao contrário, o Anderlecht ganhar 3-0 ao Werder Bremen. Mas eu estou a falar de alguma coisa que me toque, não é? A seleção nacional ou o Porto, não é? Não tenho memória de acontecer tal coisa. Foi realmente um jogo muito estranho e realmente, eu também desde que vejo futebol, não me lembro do Porto na Liga dos Campeões jogar quase sem atitude nenhuma. Aliás, acho que há pouco, até antes de ir para o programa, estava a ver nas notícias, acho que o presidente e o Vitor Bahia foram ao balneário falar com a equipa, não sei se foram lá dar uma desanca ou se foram dar apoio aos jogadores, não é? Porque nesta altura já nem sei qual é a melhor solução, mas de facto se eles forem ao balneário, porque já perceberam que a coisa não está a correr bem, porque é que não é só hoje, foi uma desgraça, não é? Mas nós temos ganho os últimos jogos, às vezes não sabemos muito bem como, não é? E portanto, é assim, ou tomam-se uma atitude agora, estamos em setembro, não é? Para ver se a coisa na carreira, pelo menos fazer pontos na Champions, e temos campeonato, porque o campeonato também para a semana já há mais jogos, e se nós vamos para o próximo jogo com esta atitude, e temos brevemente ao jogo com o Benfica, não é? Portanto, se vamos para um jogo desses com esta atitude e com esta dinâmica de jogo, é certo que a coisa não vai correr pelo melhor. Portanto, espero que... Houve uma coisa que me surpreendeu muito também neste jogo, foi tipicamente, e então no Porto, historicamente, acontece assim, quando a equipa tem um desaire tão significativo como foi o caso de hoje, são os jogadores de maior tarimba que vêm dar a cara. E fiquei muito surpreendido que os dois jogadores que vieram falar hoje na conferência de imprensa foi o David Loader e foi o Gonçalo Borges, quando, na verdade, num jogo destes, o que se esperava é que aparecesse um Pepe, ou que aparecesse um Uribe, ou que aparecesse um Otávio, que aparecesse jogadores com outro tarimba e com capacidade para responder perante as críticas. Não percebi, achei mesmo estranho, porque nunca tinha visto isto acontecer no Porto. E toda a gente está recordada depois do jogo que o Porto perdeu em Vila do Conde, o primeiro a dar agora foi o Pepe. Isso, e hoje até o Pepe... Mas hoje não aconteceu isso. Não apareceu. Apareceram-se o Namazo e o Gonçalo Borges. Hoje nem as substituições correram bem ao Porto. Não, hoje não correu nada bem. Nada. Até o tempo não ajudou nada. Portanto... Se contra o Rio Ave as substituições até acabaram por dar algum ânimo, com a entrada na altura foi com a entrada do Galeno e do Tony Martínez, não estou em erro. Desta vez não deu. Passando a outro assunto, porque creio que não há muito mais a dizer, tudo aquilo que for dito agora, se calhar vamos acabar, ou vocês vão acabar quase por se repetirem, mudando as agulhas para outro local, mas mantendo na Liga dos Campeões o Porto, e não deixa de ser estranho, atitudes completamente diferentes num espaço de uma semana. De uma semana para a outra, o Porto jogou e podia ter ganho ao Porto e podia ter ganho ao Atlético de Madrid, e se calhar até merecia ter ganho ao Atlético de Madrid, perdeu com aquele golo aos 90 mais 10 frente do Griezmann. Os golos foram todos marcados depois do minuto 90 e Hélder, olhando para este jogo e olhando para o jogo da semana passada, é que só foi uma semana. Só passou uma semana e atitudes completamente distintas de um jogo para o outro. Sim,
Foi há pouco que referi. Eu não sei se neste jogo a equipa entrou com alguma altivez e com uma sobranceria sobre a equipa do Bruges, por dizer, pronto, ok, isto é o campeão belga, mas não é uma equipa tão cotada como o Atlético. E Madrid, pronto, o Atlético, apesar de ter um futebol chato, de facto o Simeone mete aquela equipa a jogar de uma maneira que irrita os adversários, mas vai tendo resultados. E o Porto, de facto, em Madrid jogou muito bem, entrou muito bem, a atitude, falhou várias oportunidades de gol feito e não conseguiu concretizar. Depois também, aí sim, acho que o Porto pode se queixar da arbitragem, porque o Taremi, apesar de ter caído, haver ali um toque, que eu acho que pronto, não é para grande penalidade, e o árbitro não perdoou. Eu não sei se eles também já viram os vídeos da Liga Portuguesa e pensou que está a tentar enganá-lo. E de facto, depois da expulsão do Taremi, o jogo mudou completamente. E notou-se claramente que no gol do Griezmann faltava alguém ali a marcar. Portanto, e também já foi tipo, ok, é o canto e o jogo acaba. E acabou mesmo, e deu o gol para o Atlético. Mas o Porto teve muito bem, e de garra, dinâmica, e o Porto fez faltas, e teve bem. Pronto, o resultado, pronto, é o que é. Hoje não, e passou nem uma semana, o jogo foi na quarta, foi na terça, passaram 6 dias, não é? Pelo meio, o jogo do campeonato, que ganhamos, e ganhamos bem, mas é contra os Chaves. E portanto, eu penso que o Sérgio este ano não está a conseguir passar a mensagem à equipa, porque não se compreende como é que uma equipa de 6 dias para o outro tem uma atitude, e aliás, quase os mesmos jogadores. Ok, o Taremi não jogou, e o Taremi, de facto, nesta altura da equipa do Porto, é dos melhores jogadores e que faz a diferença. Mas é um jogador, estão lá 11, entramos 11 de início, e de facto não sei o que é que pode acontecer dentro do balneário, mas coisa boa não parece que seja. E pronto, mas muitas vezes equipas portuguesas, não só o Porto, mas também a seleção, quando jogam com equipas menos cotadas, pronto, dão um desconto. E depois, lá está, é preciso correr atrás do prejuízo, e como hoje se viu, o correr não foi suficiente. José Sousa, o Porto, a semana passada, mostrou como é que se joga a Porto num estádio gigante perante adeptos fervorosos como são os adeptos do Atlético de Madrid, e podia muito bem ter ganho, não fosse, e mesmo com 10, impressionante, é que mesmo com 10 o Porto sabia sempre o que fazer e como atacar, como ferir o Atlético de Madrid, exato. Olha, eu não vi o jogo, portanto aquilo que eu vou comentar é daquilo que eu li e do resumo que vi. E tenho uma leitura exatamente igual à que o Heller passou, ou seja, o Porto fez uma grande exibição, não merecia ter perdido, e a ideia que eu fiquei foi que se tivéssemos, e foi a ideia que eu fiquei exatamente aí, depois de ter lido o que li, ter visto o resumo, que não é, na verdade, o jogo completo, não tinha dúvidas nenhumas que o Porto a jogar com aquela garra, com aquela competência, limpava o grupo a brincar. Não é exatamente a leitura que tenho hoje, depois deste jogo, mas nada invalida que no próximo não possa voltar a ter o mesmo estado anímico que tive relativamente à exibição, não ao resultado, obviamente, do jogo com o Atlético de Madrid. Temos que esperar para ver o que é que isto vai dar. Há uma coisa que é certa. O Sérgio Conceição está há 5 anos e meio no Porto. Já passou por alturas mais críticas, inclusive que esta, e teve arte e engenho para conseguir inverter o rumo dos acontecimentos. Portanto, acho que ele vai conseguir fazer exatamente o mesmo. Nenhuma equipa consegue ganhar sempre. E vamos ver como é que ele vai conseguir contornar estas adversidades. E de resto, o Sérgio Conceição, nós já dissemos aqui várias vezes, o Sérgio Conceição é o perito em fazer omeletes sem ovos, e já o conseguiu fazer por diversas vezes, principalmente nos anos em que é campeão nacional
Isso aconteceu logo no primeiro ano, em 2017, 18, se não estou em erro. Certo. Depois, 2 anos depois, portanto, no ano da pandemia, 19, 20, e o ano passado, 21, 22, em que o Porto voltou a ser mais forte do que as restantes equipas e acabou por conquistar o título de campeão nacional, ou reconquistar o título de campeão nacional para o Estádio do Dragão e para a história do Futebol Clube do Porto. No passado sábado, que de resto foi um sábado particularmente atípico, visto que os 3 grandes jogaram no mesmo dia, o Porto foi a última equipa dos 3 grandes a entrar em campo, e num jogo em que teve 56,97% de tempo útil de jogo, portanto está à volta de 55 minutos e 54 segundos de tempo útil de jogo, o Porto venceu no Estádio do Dragão, sem precisar de muito. Marcou primeiro por Taremi ao minuto 3, Evanilson marcou aos 70 e o jovem contratado ao Estoril para André Franco também fez o seu gostinho ao pé e marcou aos 82 minutos. O Porto, para este jogo, jogou com... não jogou com Pepe, jogou Fábio Cardoso. O PP voltou à posição natural dele, vamos dizer assim, jogou à frente do João Mário, não jogou o Zaidu, jogou o Wendel do lado esquerdo, e na frente não jogou o Evanilson e jogou o Taremi. Portanto, ao fim e ao cabo, o Porto jogou com Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendel, Mateus Uribe, Eustáquio, PP, Galeno, Taremi e Tony Martínez. A equipa ganhou por 3-0, como eu disse. Marcaram o Taremi, o Evanilson e o André Franco. Ainda deu, no caso do PP, para o PP sair, para entrar o Rodrigo Conceição, portanto ainda jogou 6 minutos o filho de Sérgio Conceição, um dos filhos de Sérgio Conceição. O outro está no Ajax, como é sabido toda a gente. E José Sousa, o Porto, não precisou de muito para vencer o Desportivo de Chaves, apesar de ter havido um hiato grande de tempo entre o primeiro e o segundo, visto que o Porto só acaba com o jogo a 20 minutos do final do jogo ao fazer o 2-0, mas o que é certo é que o Porto neste jogo não precisou de muito e até deu para alterar um bocadinho algumas peças. Quanto à exibição, eu também aconteceu exatamente a mesma coisa com o Atlético, eu não vi o jogo, mas acompanhei, fui acompanhando os relatos, fui acompanhando o resultado, percebi a alteração da equipa, acho que foi muito bem feita, acho que o Sérgio Conceição esteve muito bem no jogo com o Chaves, porque refrescou a equipa, deu minutos a jogadores que normalmente não jogam, fez descansar as peças-chave. Há uma coisa que realmente eu penso que hoje, estava agora a pensar naquilo que tinha sido a estrutura da equipa contra o Bruges e que ela diferiu em muito no sistema tático de todos os outros jogos. É que o Porto tem jogado com 2 pontas de lança e hoje não jogou. Quando todos estavam à espera que o Tony Martínez substituísse efetivamente o Evanilson desde o início, o Porto não jogou assim. O Taremi. Não, eu estava à espera que o Tony Martínez jogasse de início com o Evanilson. Para substituir o Taremi, não é? E jogou num modelo estranho, porque o Otávio, embora consiga fazer uma das pontas, não é um extremo de raiz. E, portanto, eu tenho estado habituado a ver o Porto a jogar num 4-4-2. Durante toda a minha vida vi o Porto a jogar num 4-3-3 com um ponta de lança e 2 alas ou 2 extremos bem vincados. E hoje não esteve nada disso. O Porto hoje jogou de facto num 4-4-2, mas que não eram com 2 pontas de lança. Era com um extremo, o Galeno, e portanto optou por reforçar o meio campo, e acho que isso foi um dos erros estratégicos do Sérgio Conceição, porque na verdade o Porto tinha um jogador a mais no meio campo face ao Bruges, mas o Porto nunca conseguiu encaixar na equipa. Quanto ao jogo de Chaves, a equipa foi montada,
houve esta preocupação. O Porto vai ter muitos jogos em muito poucos dias, e acho que foi importante por 2 notas. Primeiro, porque fez descansar aqueles que à partida serão os titulares. Eu acredito que o Sérgio Conceição vai mudar meia equipa no próximo jogo. E sobretudo porque deu minutos a jogadores que não tinham jogado, como o Fábio Cardoso, como o Wendel, etc, etc. E vamos ver, vamos aguardar agora para ver como é que o Porto tem um jogo dificílimo agora no Estoril, no Coimbra da Mota. Historicamente o Porto tem muitas dificuldades a jogar frente ao Estoril. Mais dificuldades ainda vai ter porque vem com a moral em baixa, a bola vai escaldar, vai estar em brasa nos pés dos jogadores, mas o certo é que o Porto tem a história que tem, não é por se lamentar e por chorar sobre um resultado acontecido, é por arregaçar as mangas e voltar a jogar e ganhar, que é o que é preciso. O que é preciso é ganhar. Helder, o Porto venceu, convenceu, mesmo fazendo as alterações que o treinador Sérgio Conceição tinha que fazer, e que quis fazer, e o Porto não precisou de muito para mostrar a ser superior aos Chaves. A antevisão do jogo de hoje até correu muito bem, porque o Sérgio conseguiu de facto mudar ali alguns jogadores no meio da defesa e a coisa até correu bem. Agora, de facto, a dificuldade do Chaves não é a dificuldade do Bruges, não é? E também, como falou o José Sousa, eu hoje estava a contar de facto com o Tony Martínez já ao início, até que o Porto jogava em casa, jogar com os avançados da área ou mais o ponta-lança, no caso do Tony Martínez, e não jogou. E de facto acho que a estratégia de sábado passado correu bem, apesar de Porto ter marcado o gol muito, muito bem logo no início do jogo, o que impediu aquela tremideira que aconteceu nos jogos anteriores. Desta vez não se viu isso com tanta clareza no início, porque marcou o gol. De facto, depois os 2 golos finais, pronto, já foram mais, um no fim e outro quase a mais de meio da segunda parte, mas acabou por ganhar bem. E 3-0 acaba por ser um resultado justo. E aí sim, deu minutos ao Wendel, ao Fábio Cardoso, ao Tony Martínez, que também jogou. E no jogo de hoje, a estratégia de facto, como já falámos há pouco, não funcionou. Agora, no campeonato, o próximo jogo com o Estoril é um jogo muito difícil. O Porto, no Estoril, quando ganha, é ferros. E se for um jogo histórico, o Porto, nos últimos anos, tem ganho lá poucas vezes. A minha esperança é que a equipa pode ficar um pouco mais espicaçada e que vai mostrar a guerra que não mostrou hoje neste jogo do Bruges e que vai lá ganhar os 3 pontos que vão fazer muita falta neste campeonato. E de resto, se recordarmos o último jogo do Porto no estádio António Coimbra da Mota, ao final da primeira parte estava a perder 2-0 e terminou a ganhar na segunda parte por 3-2, com o gol da vitória a ser marcado por um jogador que já não está nos quadros do Porto, pelo Francisco Conceição. E nesse jogo houve um jogador que se destacou, que já se vinha a destacar, mas nesse jogo continua a destacar-se, em particular, que foi o Luís Dias, que também já não está na equipa do Porto. Em todo o caso, é certo que o Porto vai lá regressar no sábado, às 6 da tarde, portanto, sábado, 6 da tarde, Estoril Praia, Porto, no sábado, portanto, 6 da tarde, 6 da tarde de sábado, Estoril Praia, Porto. Quanto a este programa, foi tudo falado. Os 2 jogos para a Liga dos Campeões, 2 resultados iguais, ou seja, 2 derrotas, com maneiras ou com formas de jogar particularmente distintas. Num, o Porto deu tudo, no outro, não se viu o Porto sequer. Não se viu o Porto. E, obviamente, da vitória do Porto frente ao Desportivo de Chaves no último sábado por 3-0. Helder e José Sousa, obrigado por cá terem estado mais uma semana. Para a semana há mais, 45 minutos a Porto, para falarmos daquilo que foi o jogo do fim de semana e
e falarmos, se calhar, e falarmos, se calhar, e quase certeza, um bocadinho daquilo que tem sido estas primeiras 7 jornadas, mais as 2 jornadas da Liga dos Campeões, visto que esta quinta-feira, vai haver convocatória da Seleção Nacional Portuguesa, porque vêm aí 2 jogos da Seleção Portuguesa, uma a 24 e outra a 27 de setembro. Primeiro em Praga, na República Checa, e depois em Braga contra a Seleção Espanhola. Da minha parte é tudo, da nossa parte é tudo. O programa 45 Minutos a Porto vai ficar por aqui. Para a semana a mais. Para a semana continuamos juntos no 45 Minutos a Porto. Até para a semana.